Bom, a paz do Senhor para todos os amigos e alunos da Escola Bíblica, para todos. Meu nome é Ricardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez para tratar de mais um assunto da Escola Bíblica Dominical para todos. Um assunto esse que nós vamos tratar a respeito de Caim, a era do maligno, né? Caim, era do maligno. É um texto um tanto forte, um tanto pesado para o comentário, mas nós vamos tentar dar uma introdução aqui para poder entendermos o significado dessa palavra, porque eu achei um pouco forte o texto aqui, mas a gente vamos estar dando uma introdução legal para a gente poder entender essa questão aqui. Será que verdadeiramente Caim era do maligno mesmo? Vamos lá. Textual: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Está lá em João 3:11, verso de número 12. A verdade prática nos diz assim: quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja, nem pelo ódio. Então olha só, o amor ele não traz esses tipos de sentimentos contrários à realidade do que é o amor. Então, se nós consubstanciamos ou dizemos que amamos, então não devemos tratar esse amor com leviandade, porque o amor ele é um sentimento maravilhoso, ele é um sentimento puro, ele não traz esses tipos de coisas, Mas vamos lá, leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do Gênesis, que está no capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Começando aqui no versículo 1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Versículo 2: e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, consubstanciando aqui as profissões de cada um deles. Versículo 3: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te eiraste, e por que te descaísse o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Uma pergunta que Deus faz aqui no caso para Caim, E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então olha só, nós estamos aqui se deparando aqui com um texto tratando do primeiro ato de violência do ser humano após a criação do homem. Então o primeiro filho da mulher, o primeiro filho homem nascido de mulher, nascido aqui do ventre de Eva, comete a primeira violência que a Bíblia nos caracteriza aqui como homicídio. Então, num ato aí impensado, ou num sentido de raiva, de ira, ele acaba tirando, ou até mesmo a inveja, interlaçada juntamente com esses sentimentos, ele acaba tirando a vida do seu irmão, do seu irmão mais novo. A inveja, ela é um mal, A inveja é um mal que ela traz essa gangrena aí que vai corroendo o ser humano, Então nós devemos ter cuidado com esse tipo de sentimentos, O comentário está aqui
nós vamos introduzir aqui. Nós vamos lá, comentário diz assim, ó, o capítulo 4 de Gênesis apresenta a triste história do primeiro homicídio da terra. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, matou o próprio irmão, depois que teve sua oferta recusada por Deus. Então olha só, né? Algo que Caim sabia fazer, algo que Abel também sabia fazer, que era um plantar e o outro cuidar de ovelhas. Então quer dizer, as suas profissões estavam bem caracterizadas aqui, só que nesse sentido, né, no sentido de que quando ele leva as suas ofertas a Deus, né, um foi aceito. Por quê? Porque aquela oferta, ela não foi uma oferta simplesmente de somente entregar a Deus, mas não, uma oferta de agradecimento. Então essa oferta de agradecimento, ela tem todo o peso aí em Deus aceitar ou não a nossa oferta. Então olha só o que acontece aqui, ó. O que deveria ser uma ocasião de ações de graças enlutou a família de Adão. Caim demonstrou dessa forma que era do maligno. Então olha só, eu vejo no meu ponto de vista aqui, numa visão mais aqui mais abrangente, eu não posso afirmar, né, eu não posso afirmar de uma forma lógica que Caim, ele era do maligno. Por quê? Porque nós temos aqui afirmações no contexto bíblico que a sua própria mãe, ela se alegrou, né? Ela se alegrou e agradeceu a Deus, porque dela tinha nascido um varão, né? Que Deus proporcionou esse varão a ela. Então quer dizer, aqui se você tirar, colocar essas características que Caim era verdadeiramente do maligno, então nós vamos tratar a criação de Deus como uma criação maligna, né? Porque Caim, se ele era do maligno, então a criação de Deus, ela é maligna, mas o homem, ele nasce na sua plena consciência, né? Na sua plena inocência. Aí depois ele vai tomando os status de consciência. Então no caso aqui, né, Caim, ele passou-se a ter esse sentimento após o tempo foi passando. Então quando o tempo vai passando, ele acaba tirando as conclusões próprias do seu meio ali, da onde ele vivia, e depois o seu coração começa, né, se irar contra as coisas de Deus ou contra as coisas criadas, né? Vamos lá. Caim demonstrou dessa forma que era do maligno, que tinha um coração e atitudes que desagradavam a Deus. Então quer dizer, as atitudes que ele tinha era que desagradava a Deus. Primeiro subtópico aqui: Caim, seguidor de Satanás, a semente da mulher. O nascimento de Caim foi colhido com ações de graças a Deus. Então olha só que interessante. O nascimento aqui desse filho, né, desejado pela sua mãe, claro, né, quando a mulher ela engravida, ela está sentindo aquele sentimento, aquele ser que está dentro dela, a alegria, né, que ela sente de que vai ter um ser, né, é uma alegria tremenda. Então você vê que isso traz uma alegria de saber que ela vai ter um ser que foi Deus que colocou, que foi Deus que deu essa maternidade para ela, né? Então ela sente aquela alegria de que Deus iria dar um filho para ela. Ao contemplar o filhinho, exclamou Eva: alcancei do Senhor um varão. Então olha só que interessante, quando ela pega o seu filho em seus braços, automaticamente ela já exclama essa aceitação, né? Deus me deu um varão. Então olha só que coisa interessante. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir nasceu Abel. Então após ela ter tido, né, o seu primogênito, que era Caim, logo depois ela vem a ter um segundo filho, né, que era Abel. Aí segue-se o contexto aqui. O segundo filho
E a partir daí a narrativa bíblica vai apresentar as profissões de cada um dos seus irmãos. Então quer dizer, ela dá um pulo, né? Dá um pulo ali na infância e já vai diretamente para a questão ali, para a parte adulta deles, né? Então já vai mais para aquilo que eles já estão fazendo. Então quer dizer, a infância dos dois irmãos a gente não tem, né, verbalizada aqui na palavra, verbalizada dentro da Bíblia, mas nós temos já um pulo da história, já da sua infância, já para a sua maioridade. Caim tornou-se um lavrador e Abel um pastor. Então olha só, Caim, que era o primogênito, ele seguiu, né, o ramo, vamos dizer assim, da agricultura, né? Começa a plantar, né, começa a cuidar da plantação, trabalhar na semente, trabalhar na tudo aquilo que era de plantação. Caim, ele tinha, né, um conhecimento geral daquilo. Já o seu irmão Abel, né, ele partiu para o lado de cuidados do rebanho, cuidar de gado, cuidar de ovelha. Então olha só que interessante, né, aqui como substanciando, aqui verbalizando, o ato de você cuidar de ovelha, você precisa ter um certo sentimento pelas ovelhas, um amor, né? Ele traz aquele sentimento de amor pelas ovelhas, o cuidado. Mas já você vê que os dois já tinham esse sentimento, um de cuidado e o outro mais de relaxamento. Então por isso que você vê aqui Abel, ele se demonstrando, né, um servo de Deus, no sentido de que ele já foi pelo lado que ele necessitava demonstrar o amor que ele tinha, né, o amor que ele sentia. Então ele começa a trabalhar aí cuidando das ovelhas, né? Vamos lá. Satanás, pelo que inferimos dos fatos, não teve muito esforço em aliciar o primeiro filho de Adão. Então a gente traz pelo lado, né, assim de que o pai, né, que o pai e a mãe, eles dão assim, um certo, vamos dizer assim, uma certa característica para cada filho, porque você vê que no caso de Caim, ele seguiu mais para o lado da mãe. Por quê? Porque a mãe, ela foi facilmente aliciada, né? Ela foi facilmente aliciada pela serpente, tanto que ela deu lugar para a serpente, que acabou caindo e levando toda a raça humana juntamente com o pecado dela. Só que o filho mais novo, que era Abel, ele já seguiu pela ótica do pai, de adorar a Deus, de cuidar, né? Já tinha aquele sentimento de adoração a Deus. Mas Caim não, Caim já era um pouco mais rebelde, né? Já tinha aquele QI, ou né, aquele sentimento, aquela genética da sua mãe. Dessa forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo declarado do diabo. Então quer dizer, por que eu disse que o texto está numa forma um pouco forte, né? Eu acredito que muitas afirmações a gente temos que ter cuidado, porque senão a gente acaba tirando, né, o peso, jogando toda a criatura, né, pro lado do inimigo. Mas nós sabemos que muitas coisas que acontecem, lógico, tem a influência do mal, só que muitas coisas o próprio homem, ele acaba deixando-se levar pela sua própria natureza. Então quer dizer, a natureza do homem, ela acaba imperando, aquela natureza que ele acabou descobrindo, né? Vamos lá, o agricultor. Já o homem feito, pôs-se Caim a trabalhar a terra, conforme o Senhor havia ordenado. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai, não lhe negou-lhe colheita alguma. Solo arável não lhe faltava naquele mundo sem fronteiras. Então quer dizer, por mais que o pecado do homem acabe influenciando na questão da natureza, na questão das coisas criadas, só que até hoje podemos notar que a terra, ela continua, né, dando fruto, dando alimento. O homem continua trabalhando e tirando o alimento da terra. Por mais que o homem tenha sido
mal, ou tem sido maligno e tem deixado o mal acabar aflorando no seu coração, mas Deus ele criou essa terra para que o homem usufruísse dela. Então a terra foi criada para que o homem usufruísse dela. Então a terra é um patrimônio do homem, né? O homem ele é dono, ele é, vamos dizer assim, ele é um mordomo, um mordomo da terra que foi criada por Deus. Então o homem continua, e Caim continuou tirando, mesmo com o pecado, ele continuou ainda trabalhando a terra, tirando o seu alimento, da terra. O subtópico 3 aqui, apostasia de Caim. Agora sem entrar pelo lado da apostasia, apesar de seu sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e em verdade. João 4, verso 23, que ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Antes, deixou-se cooptar pelo diabo. Este, sempre oportunista, fez daquele jovem o seu principal aliado. Então quer dizer, nada mais, nada menos, o diabo aproveitou a oportunidade, assim como ele aproveitou ali, que ele viu uma brecha, no caso de Eva, que abriu aquela brecha para que ele viesse trabalhar, viesse entrar e viesse fazer com que ela desviasse da ordem de Deus. Assim a mesma coisa aconteceu com Caim, e vem acontecendo no decorrer de toda a história. O inimigo ele tem entrado, o inimigo ele tem invadido os espaços que nós temos deixado vagos, e ele vem entrando e fazendo morada. Então o coração vazio, ele acaba se tornando uma casa, uma localidade do diabo, algum lugar que o diabo vai fazer morada. Então Caim, ele se voltou contra Deus em seu espírito e em verdade. Então quer dizer, ele se voltou, e não adorou a Deus, ele se irou contra Deus. Antes deixou-se cooptar pelo diabo. Então quer dizer, ele deixou que o diabo fizesse morada, enganasse ou iludisse ele, vamos lá. Este sempre oportunista faz daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Mas Satanás estava enganado. Embora sagaz, pouco sabia dos reais planos de Deus para a nossa salvação. Enquanto isso, ia o jovem Abel tangendo o seu gado na graça divina. Então olha só, por mais que o diabo ele venha no decorrer da história, tentando frustrar os planos da salvação para o homem, mas Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem um plano para entrar na salvação. Então desde o princípio Deus traçou esse plano, e nem o diabo e ninguém pode frustrar o plano de salvação na vida do homem. Ainda que o diabo tente, ainda que o inimigo tente lutar, tente vencer, mas ainda que o crente acabe caindo, mas Deus certamente o levantará, Segundo tópico aqui, o culto de Caim. Vamos lá. A escritura diz que, passados algum tempo, Caim e Abel trouxeram do fruto do seu trabalho uma oferenda ao Senhor. Então quer dizer, claro, a terra foi feita por Deus, a terra foi criada por Deus, e a terra era da onde o homem tirava o seu sustento. E por que o homem não tirar uma parte e agradecer a Deus por aquilo que Deus estava fazendo? Até nos dias de hoje, por que não agradecer a Deus com a nossa parte, com uma parte que pertence a Deus? Muitas das vezes não é talvez o dinheiro, talvez os bens materiais, mas a adoração, o louvor, a nossa dedicação, o nosso respeito. Então quer dizer, temos que adorar a Deus, porque Ele já fez por nós. Vamos lá, o sacrifício rejeitado. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, versículo 3. É provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus como seu pai. Então quer dizer,
essa herança de cultuar, de prestar culto a Deus, ele acabou, né, adquirindo essa herança. Só que por mais que ele adorava, por mais que ele sabia prestar culto a Deus, mas o Deus dos pais dele talvez ainda não era o Deus dele. Foi como aconteceu com o próprio Abraão, né, que Deus precisou chamar, tirar ele do meio da sua parentela, aonde ele estava num lugar onde a adoração a outros deuses, né, a prática de fazer imagens imperava naquele lugar, mas Deus o chamou do meio da idolatria. Deus o tirou ali, tirou Abraão do meio da idolatria e chamou ele à parte para um lugar, né, aonde Deus iria falar com ele, né? Com Jacó também a mesma coisa. Jacó, quando ele se encontra com o anjo ali no Val de Jaboque, né, que ele tem uma luta ali travada com o anjo, ele não conhecia, né? Ele não conhecia a Deus, tanto que as suas palavras foi assim: se o Deus dos meus pais, né, se o Deus dos meus pais for comigo e me abençoar, de tudo aquilo que eu tiver, eu prometo que eu darei o dízimo, quer dizer, darei uma parte em agradecimento a Deus. Então olha só, o homem em todo o seu decorrer da sua história, parece que ele sempre entra em choque em conhecer ao seu Criador. Então parece que o homem, desde a sua nascença, ele não conhece o seu Criador, né? Então foi aqui o que aconteceu com o próprio Caim aqui. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu com seu pai a adoração a Deus, só que ele não adorava em espírito e em verdade. Ele sabia o que era adoração, mas não sabia qual era o significado ou o que ela trazia de bens para ele, né? Porque ele trazia as adorações, mas trazia sem o coração estar contrito a Deus. Adão, pelo menos exteriormente, do fruto da sua colheita, separou uma oferta ao Criador, né? Então olha só, é provável, voltando aqui no texto aqui anterior, ou na frase anterior aqui, é provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus com o seu pai Adão, né? Pelo menos exteriormente. Então quer dizer, pelo menos exteriormente ele sabia. Do fruto de suas colheitas, separou uma oferta ao seu Criador. Podem ter sido frutas, legumes ou cereais, oferendas válidas, que está lá em Levíticos, né, que é a lei do sacrifício, né, do sacrifício pacífico, né, das ofertas, em Levíticos 23, verso 10. Abel também pôs-se a cultuar o Senhor, oferecendo-lhe as primícias do rebanho. Então quer dizer, o mesmo tipo de oferta, a oferta que Caim levou, o jovem, o mais novo, mancebo, também leva, né? O mais novo também leva em adoração a Deus, mas só que Deus aceita um e a do outro não aceita. Por que será que isso aconteceu, né? Por que será que Deus aceitou a oferta de um e a oferta de outro não foi aceita? Então olha só, muitas das vezes nós vimos para a casa do Senhor com as nossas ofertas, ou com o nosso sacrifício, ou com o nosso louvor, ou com a nossa adoração, mas quando chegamos na presença do Senhor, nós trazemos as nossas ofertas, né, com o coração pensando em outras coisas, ou com o coração voltado para as outras coisas. Trazemos ofertas vazias, né? Trazemos ofertas vazias à casa do Senhor. Mas quando nós entramos na presença do Senhor com o nosso coração voltado para a adoração a Ele, Ele recebe as nossas ofertas. Então quer dizer, a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, mas a oferta do seu irmão Abel, Deus aceitou com grandes louvores. Vamos lá, o problema não estava na oferta. Então quer dizer, o problema não era a oferta, porque a oferta era a mesma, né? Levando pelo lado dos cereais e levando pelo lado das ovelhas, a oferta era a mesma, tinha o mesmo peso para Deus. Para Deus não importa a quantidade, para Deus importa o desejo, o sentimento do coração, né? O problema então não estava nas ofertas. Tanto a oferta de animal como a de frutos da terra eram igualmente aceitáveis no culto divino. Não nos esqueçamos de que o Senhor viria a aprovar até mesmo a oferta animal, ao tornar-se esta
formal e impiedosa. Jeremias 6, verso 20. Então quer dizer, muitas ofertas que foram ofertadas, até mesmo de animais, de sangue, de bodes, ela foi rejeitada, né? Tanto que em Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 19 em seguida, Deus ele proíbe, né? Deus ele proíbe o povo a trazer as suas ofertas. Deus fala que não aceitava mais, né? Então Deus fala: não traga mais os seus dízimos e as suas ofertas, porque para mim é abominável. Então para Deus já era abominável, porque o desejo, o sentimento do coração, ou o desejo que estava no coração do povo, era um desejo mau, era um sentimento maligno. Então Deus não estava mais concordando com aquilo que eles estavam oferecendo, né? Vamos lá, a atitude interior reprovada. Por que o Senhor reprovou o sacrifício de Caim? Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. Então quer dizer, né, formalidades, né, cultos formais, formas religiosas, cultos religiosos que não traz benefício nenhum de adoração a Deus. Então Deus não quer religiosidade, Deus quer um coração contrito, Deus quer um coração que o ama de verdade, Deus quer um culto verdadeiro, um culto racional. Deus quer um verdadeiro culto racional, não um culto lógico, né? Ou um culto financeiramente falando, né? Um culto aí que traz benefícios para o homem, mas não traz adoração a Deus. Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade, como se não bastasse, apresentava-se a Deus com uma alma tomada pelo ódio. Então quer dizer, o ódio fazia parte ali naquele momento dele, né? Entrou no coração dele como raiz. Naquele instante indigna-lhe o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Então quer dizer, Deus ainda teve tanta misericórdia dele, que ainda pergunta: o que estava acontecendo? Viu? O que está acontecendo com você? Você não é desse jeito. Seu coração eu conheço, né? Você não é assim. O que está acontecendo com você? Porque Deus ele sonda e nos conhece. Deus ele conhece aquilo que está no profundo do nosso coração, né? O motivo. Recomenda-nos Paulo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, porque está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8. Então quer dizer, Deus ele quer que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Deus ele não aceita que nós entramos na presença dele com um coração odioso, né? Então olha só que interessante, né? Deus ele quer que nós verdadeiramente o adoramos em espírito e em verdade. É o subtópico 3 aqui. O pecado sempre presente. Então, entrando aqui agora, né, no sentido de que o pecado ele contaminou a raça humana, ele se tornou uma raiz, né? Ele se tornou uma raiz, e hoje o pecado ele faz parte, né? Ele faz parte do cotidiano do ser humano. O pecado ele está enraizado no coração do ser humano. Se Jesus não desse a sua vida para nos perdoar dos nossos pecados a cada dia, nós estaríamos perdidos. Se Jesus não tivesse morrido por nós numa cruz, nós estaríamos perdidos. Vamos lá. Se Caim o quisesse, poderia reverter aquela situação. Vamos dar uma adiantada aqui para nós ir já para as leituras finais aqui. Eis o que lhe aconselha o amoroso Deus: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então olha só, né? O pecado já estava no coração dele, então Deus dá aquele aviso, né? Mas Caim continuou sem dar ouvido para o Senhor. Caim racionaliza o seu pecado, recusando-se a fazer o bem, permitiu que Satanás lhe tornasse mal, né, o seu coração. Coração deste, o homicídio foi um processo que, germinado pela inveja, frutificou numa ira assassina. Então quer dizer,
o que estava no coração dele, ela acabou se tornando algo pior, né? Então aquilo que estava já no coração dele, aquela semente de ira, ela acabou se tornando um pecado ainda maior, né? Se a gente deixar o sentimento da ira entrar no nosso coração, ele acaba fazendo algo maior ainda. Se não quisermos pecar contra Deus, não permitamos que o pecado nos germine na alma. Arranquemos, pois, as ervas daninhas que Satanás nos lança no íntimo. Então, quer dizer, Satanás ele está a cada dia lançando, né, o pecado em nós, está a cada dia jogando aí para que nós acabamos entrando, né, na conversa dele, mas Deus ele é misericordioso para nos guardar. Terceiro aqui, Caim não guardou o seu irmão. Então, quer dizer, ele como um filho mais velho, ele tinha a pura obrigação, né, de cuidar, né, do seu irmão, né? Então ele tinha aí o cuidado de cuidar ali, de sempre estar cuidando do seu irmão mais novo. Mas parece que aqui o texto nos mostra de uma forma que bem interessante que Caim ele não se preocupava, ele não ligava, não estava nem aí com o seu irmão, né? Tanto que ele colocou no seu coração e acabou praticando um crime contra ele. Aí ele também, através desse crime, ele tenta, né, arrumar um álibi para poder se defender contra Deus. Deus pergunta, viu, o que você fez com o seu irmão? O que fizeste com o seu irmão? O sangue dele clama a mim desde o ventre da terra. Mas aí ele pega, né, num ato vamos dizer assim, né, eu vou me defender, eu vou achar um álibi para me defender, sou eu o guardador do meu irmão, né? Olha só, quando inquirido por Deus acerca do paradeiro do irmão, Caim desculpa-se como se estivesse no outro lugar. Quando da morte de Abel, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4, verso 9. O seu álibi é energicamente destruído pelo justo Senhor. Que fizeste? Então quer dizer, como coisa que Deus não sabia, né? Como coisa que Deus não sabia o que ele tinha cometido, a prática que ele tinha feito. Terceiro aqui, a marca do crime. Como a administração da justiça ainda não havia sido delegada à comunidade humana, o Senhor põe um sinal em Caim, para que ninguém viesse reivindicar-lhe o sangue de Abel. Então quer dizer, Deus coloca, né? Tanto que também ele se arrependeu. Então olha só, eu acredito que há consequência pelos nossos atos. Há uma consequência que nós vamos pagar. Ainda que nós nos arrependamos, né? Ainda que nós nos arrependamos, mas há uma consequência nos nossos atos. Eu acredito, e o texto nos mostra, que Caim, ele se arrepende, né? Ele pega diante de Deus, né? Quando ele sai, aí ele pega, Senhor, o meu pecado é tão cruel, ou o meu pecado é tão grande, ou é tão forte, ou para o Senhor é tão impossível que não possa ser perdoado. Então quer dizer, o arrependimento que veio ali no coração dele foi motivo que Deus, quando ele se arrepende, Deus fala, não, eu vou colocar uma marca em você para que qualquer um que encontrar e tentar matar Caim 7 vezes será vingado. Então olha só, Caim de fato não foi penalizado com a morte, mas ficou marcado para o resto dos seus dias, dando início a uma geração de assassinos, devassos e inimigos de Deus. Então aquilo que ele cometeu, por mais que ele se arrependesse, ou por mais que ele se arrependeu, a consequência do seu pecado, ela foi indo em geração em geração. Então quer dizer, a consequência daquilo que nós fazemos nos dias de hoje, ela pode pesar lá na frente, né? Ela pode ter algo mais perigoso, até mesmo mais forte, de acontecer lá na frente. Então olha só, tudo aquilo que nós formos cometer, ou aquilo que nós pensarmos em fazer, vamos ter aí cuidado, porque saberemos que lá na frente isso terá uma consequência. Conclusão: o exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus
e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Então precisamos ter esse respeito. Abel foi o primeiro crente a ser arrolado entre os heróis da fé. Então quer dizer, o Abel, né, o irmão mais novo, ele teve o seu nome impetrado ali no rol dos heróis da fé. Já Caim, pelo seu pecado, ficou marcado na história. Não que ele não teve também a sua história, ele também está na história, mas só que o seu ato, aquilo que ele cometeu, está ali bem específico para que todos vejam. Por quê? Porque Deus é justo, né? Deus, ele é justo conosco. Assim como Deus coloca o nosso nome na história pelos bens que nós praticamos, Deus também, ele nos marca também na história com aquilo que nós fazemos de errado. Então os nossos testemunhos é o que vai nos deixar legado aí mais para frente. Então eu gostaria já de estar agradecendo, né, por mais essa aula. Creio que foi uma aula construtiva, que todos nós conseguimos entender, né, mais essa ajuda que nós estamos passando aí, né, para os nossos professores, né. E eu quero também pedir para vocês aí que compartilhe lá, clique lá no joinha lá e ajude a nós a divulgar esse canal aí. Alô? Deus abençoe a vocês. Amém.